Olá, eu disse para você que nós voltaríamos, não foi? Pois é, não dá para parar. Na verdade, eu não quero parar. Porque eu entendo que eu preciso estudar, eu preciso entender para que eu possa fazer política. Se você pensa como eu, você vai nos acompanhar. Bom, conversamos com Eliel a respeito do que é ser conservador. Ele trouxe um pouco de base histórica, o papel do passado, né, o quanto, a importância e o que norteia a vida de alguém ao dizer eu sou conservador. As bases éticas, morais, tudo isso presente na verdade na história de cada um. Mas se eu não sou conservador, o que eu sou? Eu disse para vocês que eu fui entender isso depois de começar a estudar política e conversar com Eliel e alguns amigos com quem nós temos caminhado. Mas existe algo hoje que efetivamente se contrapõe, que seria o outro lado, conservador ou progressista. Então, o que é ser progressista, Eliel? Também tem uma data histórica, também tem uma base histórica, é uma construção. Nós tivemos na construção do que nós chamamos modernidade, quando a razão começa a falar como a senhora dos destinos do mundo, a razão por trás dela existe uma filosofia muito grande, existe uma filosofia, uma crença de que até então todo o conhecimento que o homem tinha era designado por Deus. Todos os filósofos até então sempre traziam a transcendentalidade da humanidade para esse processo de discussão do que é o ser humano, de onde nós viemos, para onde nós vamos, as grandes questões filosóficas da humanidade. Com a criação do que nós hoje chamamos filosoficamente, sociologicamente de modernidade, descobriu-se ou alguém preconizou um princípio que mudou a história do mundo. A partir de agora nós não mais seremos governados por algo que nos transcende, mas nós seremos governados por nós próprios. Hegel, um dos grandes inspiradores do Marx e do marxismo, vai dizer: a resposta que o homem sempre procurou fora, ele finalmente descobriu que estava dentro da sua própria cabeça. Então a razão começa a ser, a partir daí, ela toma um lugar na história de quase que um altar de adoração. A razão, ela é adorada, ela é venerada. E uma das premissas básicas da razão é que haja progresso constante. Então um dos desejos do progressismo é que, por conta da infinitude, como se acredita, da razão, a razão ela está sempre criando, a racionalidade humana ela é infinita, a racionalidade humana ela tem a capacidade de se desdobrar em novos e novos e novos conhecimentos. Em suma, o progressismo é a possibilidade ou o grito que existe dentro dessa humanidade ocidental que nós temos hoje, dessa conjuntura ocidental, de busca por um progresso constante, eterno, infinito, e ele nunca acaba. O que acontece, e é obviamente o ponto de comparação com o conservadorismo, é que uma sociedade ou uma pessoa que está constantemente buscando novidades ad infinito, ou seja, ela não para nem ponderar sobre que tipo de descobertas, né? Não dá tempo, porque amanhã é outra coisa, na semana que vem é outra coisa. Um cientista essa semana descobre uma coisa fantástica, na semana que vem já não é mais aquilo, é outra coisa. E essa mudança vai deixando uma grande desestabilidade na sociedade. A sociedade não tem mais lastros, ela deixa de ter âncoras, ela deixa de ter segurança. Então o progressismo, em suma, na sua essência é exatamente isso, essa visão de que, uma vez rompidos os laços, especialmente com a religião, num mundo materialista, cientificista, racional, nós temos que correr atrás de uma mudança, de uma alteração, de um progresso constante a se perder de vista. E a gente vai se lembrar do que Salomão falava, que é mais ou menos isso, é correr atrás do vento. Essa é a sensação que as pessoas têm hoje,
E é um termo que as pessoas usam muito. Como é que está teu corre? Ah, eu estou correndo muito, estou correndo atrás. E está sempre essa busca desesperada, essa busca incessante por um progresso que ele chega, mas ele nunca é satisfatório, nunca é suficiente. Tá. Então, quando eu falo nessa questão, nessa contraposição do ser conservador ou ser progressista, nessa postura progressista, a razão e essa busca incessante, é como se houvesse uma obsessão. Exatamente. Né? Uma obsessão pelo que se chama progresso. Isso. Né? Pelo que se chama. Pelo que eles nomearam como isso, progresso. Pelo que se nomeia modernidade, exato, evolução do mundo. Exato. Aí tem uma frase que você sempre diz, e tem norteado muito das coisas que eu tenho pensado ultimamente. Você tem dito assim, nem tudo o que é legal é moral. Então, nessa perspectiva do que eu chamei de obsessividade progressista, né? Dessa evolução, que me parece desconsiderar algumas coisas, quando você falou antes do conservador, né? Da importância do passado, da base da sociedade e tudo mais. Então, o que você me diz desta frase dentro da perspectiva do progressista? Nem tudo que é legal é moral. Em toda ideia é moral, né, Deus? Não é porque foi uma ideia sensacional ou aparentemente sensacional, porque sempre se parte do ponto de vista de quem olha para essa ideia, para essa racionalidade, para essa legalidade. Nós temos hoje no Brasil, nós citamos isso ontem, uma cidade no Brasil que teve um deputado, eu não me lembro se foi um deputado estadual ou se foi um vereador nessa cidade, que determinou que os restaurantes não devem mais colocar o saleiro nas mesas dos restaurantes para os clientes. Então você começa a se perguntar qual é o objetivo disso. O que está, porque sempre há algo por detrás disso. Qual é o objetivo, com que motivação um restaurante será multado em R$ 1.180 por deixar um saleiro sobre uma mesa? Existe uma ideia. Qual é essa ideia? Os nossos cidadãos estão comendo muito sal, estão ingerindo muito sal. E isso faz mal para a saúde. Todos nós sabemos que sim. Mas no momento em que eu não empodero o cidadão para que ele decida quanto sal quer comer, e se ele quiser se matar com sal, se ele quer se suicidar comendo sal, que ele o faça, mas tem gente que está cerceando a liberdade, até mesmo de um cidadão ingerir a quantidade de sal, tem alguma coisa errada com essa legalidade, ainda que seja uma lei. Ela já foi transformada numa lei, existe já uma sanção, existe uma multa, mas a gente questiona qual é a moralidade dessa lei. A moralidade dessa lei, ela praticamente inexiste, porque ela tem por trás de si, da sua legalidade, dessa grande ideia que um congressista, um parlamentar teve, de controle na vida dos cidadãos. Então, é moral os cidadãos serem controlados nesse nível por um Estado, ainda que com a melhor das boas intenções? E nesse tema eu termino dizendo que de boas intenções, o nosso inferno, o nosso não, o deles está cheio. Percebe como você, quando olha para determinar... E aí a gente está falando, querido, de construção de política, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Né? Como nós temos que perceber o que está por trás. Eu posso falar do que aconteceu em São Paulo? Das ciclovias? Com certeza. Eu quero trazer algo que nós temos nos debruçado nessa perspectiva de nem tudo que é legal é moral. Então, o que está por trás? Então, Eliel nos dá como exemplo algo feito por Fernando Haddad em São Paulo. Veja e perceba como nós não olhamos
Nós não vemos o depois, nós não analisamos a construção, o porquê. Conta o que aconteceu em São Paulo. Bastante interessante. Ciclomobilidade hoje é uma temática, eu trabalho com gestão urbana, gestão pública, planejamento, essa ideia de macro, de buscar soluções para as cidades. Represento no Brasil uma entidade internacional que trabalha especialmente na América Latina e África de língua portuguesa com essas temáticas de gestão e planejamento urbano. No ano de 2012 nós tivemos eleições municipais no Brasil. E dentro das propostas do prefeito de São Paulo, como vários prefeitos no Brasil, incluindo o prefeito de Curitiba, de dar aportes mais fortes, mais pesados, mais consistentes à ciclomobilidade, entendendo que a ciclomobilidade, da forma como eu entendo, ela não deve ser tratada como uma alternativa de transporte, mas como um transporte em si mesmo. Partindo desse pressuposto, o prefeito de São Paulo prometeu, escreveu lá, registrou em cartório, na sua proposta para os 4 anos, construir 400 quilômetros de ciclovia, criar em São Paulo 400 quilômetros de ciclovia. Nada mal com a ideia, muito pelo contrário, né? A ideia é fantástica, 100 quilômetros de ciclovias por ano, em 4 anos 400. A ideia não é ruim. A ideia da ciclomobilidade ela tem sido abraçada por cidades como São Francisco, como Oviedo na Espanha, como a Curitiba e como várias outras. Amsterdã é o grande ícone, né, do grande estudo de caso da ciclomobilidade. O que ocorre, o grande problema é que ela foi tomada como uma questão política partidária. Fernando Haddad começou a fazer as ciclovias, essas ciclovias não passaram por um escrutínio muito profundo dos urbanistas, ou pelo menos de urbanistas com vertentes diferentes de pensamento. E eles simplesmente começaram a pintar faixas vermelhas por toda a cidade. Só para lembrar de algo importante, o Fernando Haddad, por conta das ciclovias, está naquilo que poderia alavancá-lo como prefeito, ele está sendo massacrado nas pesquisas, porque ninguém está gostando dessa ideia de ciclovia, e tem vários motivos. Mas a ideia de São Paulo é pintar uma faixa vermelha no chão, numa via de mão dupla não, com 2 pistas, você tira 1,20 m de uma das pistas. São Paulo já é um trânsito caótico. São Paulo tem congestionamento a qualquer hora do dia. Os grandes de 200 quilômetros é quando chove. Mas tem problemas de congestionamento todos os dias, são muitos veículos. Você cortar 1 metro da pista para fazer uma ciclovia, mas você, depois de 1 ano, ter uma pesquisa que diz que menos de 3% dos ciclistas que passam por ali usam a via para ciclistas, foi uma ideia que com certeza não foi moral. E uma coisa que eu vou fazer na postagem desse vídeo é colocar para você as fotos dessa ciclovia. Uma ciclovia que tem no meio dela uma árvore. Uma curva cega numa passagem de pedestre. Numa passagem de pedestre, que mais? Redutor de velocidade que não foi sacado, passaram a lista vermelha aí. Tá entendendo? Vamos falar sério, o cara queria o nome dele para a campanha, para que os milhões de eleitores que ele queria para ele votassem acreditando que ele faria, a despeito de como faria. E se de fato, se isso traria benefício para a população ou para a cidade. Então, fazer vias para... como é que você chama? Ciclomobilidade. Ciclomobilidade. Yes! Muito boa ideia. Excelente ideia. Agora, vamos lá olhar o que efetivamente esse governo municipal fez. É legal? Com certeza. Mas não é moral. E talvez a maior imoralidade seja o custo por metro de implantação. R$ 1.118 cada metro da ciclovia da Prefeitura de São Paulo. Vocês estão entendendo? Como quando você tem algumas percepções, né, de uma compreensão de base, você fala, esse povo está brincando.
Esse povo está nos fazendo de idiotas. Até para que nós possamos ter base para as cobranças de um projeto de governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Né? Então, é uma ideia, vamos pensar assim, progressista. Perfeito. Né? Vamos progredir, vamos trazer ciclomobilidade. E aí quando você olha, você diz assim, gente, como que é esse negócio? Atrás dos bastidores, né, a ideia era proteger os ciclistas, e isso é lícito, isso é necessário. Muitos acidentes, os motoristas não veem, eles são invisíveis, os ciclistas são invisíveis. Mas cadê a moralidade por detrás da ideia, por detrás da política pública? Até e esse é o ponto de partida do conservadorismo. Primeiro tem que ser ético e moral, e depois a ideia se cria. A ideia é como uma consequência. Isso. E eu deixaria para o nosso próximo encontro, mas eu acho que tem muito a ver para fechar conservadorismo e o progressismo, né? Eliel, o que aconteceria se os nossos políticos pensassem em seus projetos de governo, seja em que âmbito for, né? A partir da moralidade cultural, social. O que aconteceria? Deus, não é um achômetro da minha parte, é uma história, são fatos históricos. Todas as vezes que um líder, seja local, seja regional, seja nacional, todas as vezes que um líder se posicionou de uma forma, com uma moralidade, uma ética acima de qualquer outra característica do comportamento humano, essa cidade, ela prosperou por si mesma, ela houve uma disponibilização de um espaço, de um ambiente ético e de moralidade, onde eu acredito muito nesse princípio, é um princípio não só espiritual, é um princípio que rege a natureza, onde há uma liderança benéfica, limpa, existe um manto que desce para aquela sociedade de limpeza, de saneamento mental, de um posicionamento ético e moral também ilibado. Nós vivemos no Brasil exatamente essa a nossa grande crise. A crise do Brasil não é econômica, a crise do Brasil não é política, a crise do Brasil é moral. É uma crise de identidade, é uma crise porque nós rompemos uma moralidade que poderia até não se fazer aquilo, mas se acreditava que era aquilo verdade. Por exemplo, eu sei que eu não posso roubar um dinheiro que é da Petrobras, é do povo brasileiro, não é meu. Até então, eu poderia até ter vontade e até fazer por debaixo dos panos, mas não oficialmente como é feito hoje. Porque há hoje no Brasil, uma institucionalização da imoralidade. Não é mais, se eu for pego, eu vou pagar. Hoje se institucionalizaram ferramentas para esse processo. Então, existe um estudo de caso que eu tenho, que é da cidade de St. Petersburg, nos Estados Unidos, na Flórida. O prefeito escreveu, o prefeito, eu não me lembro em que ano, se não me engano foi 2002, 2006, alguma coisa assim. Foi um dos melhores prefeitos que a cidade teve. Nós estamos falando da Flórida, que é um estado fortemente progressista nos Estados Unidos, como a Califórnia. E ele era um prefeito conservador. Uma das ações dele, das primeiras ações quando ele chega ao poder, que eu achei fantástica, ele empoderou os taxistas para que os taxistas começassem a ser os porta-vozes principais da cidade. Ele começou a chamar os taxistas de embaixadores de St. Petersburg. O que começou a acontecer? A moralidade por detrás dessa grande ideia, porque foi uma grande ideia, mas ele partiu do pressuposto de empoderar o ser humano, em cima de ética, de responsabilidade, do que eu estou falando e do que ele estava falando. Taxista, se você tem que fazer uma corrida de 20 quilômetros e o valor são $30, não dê voltas. Não vá para o bairro A, C e H antes de chegar no F. Seja moral com aquilo que é o teu aporte, que é o teu cliente que está dentro do teu carro. Quer dizer, ele começou por aí e a partir daí ele começou a estabelecer vários princípios morais de restabelecimento de uma ordem ética e moral na cidade. St. Petersburg recebeu no final da sua gestão o título de cidade conservadora
mais sustentável dos Estados Unidos. Então, nós temos exemplos, não é eu acho que a cidade seria melhor se o dirigente dela ou os dirigentes fossem mais morais, mais éticos. Nós temos fatos históricos que corroboram isso. Então, se nós fizermos um paralelo, né, nós estamos falando, a minha pergunta foi, o que aconteceria se os nossos políticos pensassem em seus projetos a partir da moralidade cultural, da moralidade social? Então, se nós pensarmos nisto, nós constatamos que a grande maioria dos políticos que nós temos, tanto a nível municipal, quanto estadual e federal, não estão fazendo política. Não. Estão cometendo verdadeiras imoralidades. O exemplo que nós vemos, por exemplo, de São Paulo, é o exemplo de uma tremenda imoralidade com o nome de uma política em prol da população, em prol da cidade. Então, quando nós olhamos o progressismo a partir desta ótica, não sei se posso falar e se não puder, me corrija, é como se valesse qualquer coisa. É isso, vale tudo. Porque para uma ideia, deusa, vale tudo. Para uma moralidade, não. Para uma ideia, não há limites. Para a moralidade, há um limite. O limite é o limite da lei, o limite é o limite da ordem, o limite é o limite da verdade. Nós vivemos uma sociedade que dentro desse pressuposto, dentro desse espírito progressista, é exatamente isso, vale qualquer coisa, inclusive roubar, pelo bem dos pobres. Então os fins justificam os meios. Isso. Se os fins justificam os meios, essa sociedade perdeu de vista os limites morais daquilo que precisa acontecer para que, dentro do território da legalidade e da moralidade, a sociedade prospere. Ou seja, vale mentir, vale enganar, vale roubar, vale manipular, vale dissimular, vender votos. Vale vender votos, vale comprar voto. Em alguns lugares, eu me assusto com isso, um botijão de gás, uma cesta básica com R$100. Agora, interessante, Deus, isso me faz lembrar, isso é importante, a gente sempre fala isso, cada governo, cada povo tem o governo que merece. Nesse sentido, se essas pessoas que praticam tais coisas ainda estão aí, é porque existe um respaldo da sociedade para que elas estejam. Então, a gente vê, porque muitas vezes a gente tem aí o costume errado, ineficiente de apontarmos para Brasília, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal. Esse povo que está lá é um povo corrupto. Eles chegaram lá, não caíram de paraquedas, não entraram pelo bueiro, eles entraram por voto. Então nós temos que aí nos olhar no espelho e ver, ok, se há corrupção lá é porque a sociedade é corrupta. E não adianta trocar o A pelo C ou pelo D, quando do lado de cá existe um respaldo para essa corrupção. É interessante isso. Quando você fura a fila, perfeito. Quando você fura o sinaleiro, quando tem uma entrevista na internet que diz quando você vai não pela via principal, mas por, como é o nome da... Na faixa da direita. Na faixa da direita. Quando, queridos, somos uma sociedade que perdemos noção de valores e pensamos que furar a fila não é corrupção. Mas se eu furo a fila hoje e vou mais tarde para concorrer a um cargo público, eu vou fazer isto em outras dimensões, mas vou fazer, porque está em mim. E aí é muito interessante, né? Porque não tem como, mas é algo que é muito forte na minha vida. A palavra de Deus diz o seguinte: ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então essa perspectiva de que se eu respeito o sinal de trânsito, se eu respeito a pessoa que quer atravessar, se eu não fico no Facebook, no meu ambiente de trabalho, porque eu estou sendo pago para trabalhar, se eu tenho essa consciência ética e moral, quando eu estiver num cargo público, eu vou exercê-la. Perfeito. Eu vou exercê-la. Então, nossa, é muita conversa, é muito pano para manga. Né? Nós vamos continuar num próximo momento.
Eu tenho mais perguntas para fazer para o Liel e nós fazermos esse bate-volta aqui que agrega na minha vida, no meu conhecimento, e eu tenho certeza absoluta que agrega na sua vida e no seu conhecimento. Até depois.